aos nossos corações a palavra do Senhor está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos 11 e 12. Amém? Esfriará. A pergunta é essa, não quer calar. Por quê? O amor de muitos esfriará. Ok? E aí nós vamos, em nome de Jesus, transcorrer nesse contexto de Mateus 24, 11, 12 e 13. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Esta mensagem está nos trazendo aí essa palavra gloriosa e nos induzindo a essa meditação acerca de o porquê que o amor de muitos esfriará. Diz aí o texto que nós acabamos de ler, que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas nós vamos ver o que é isso. Então, pensando nessa passagem da Bíblia, nós vamos ver que, infelizmente, estão se esquecendo que na Bíblia estão muito das regras de conduta da nossa sociedade. A nossa sociedade pode se pautar em muita contextualização bíblica para ser uma sociedade melhor. Mas isso não acontece. É verdade? Tomam-se decisões diversas, mas ninguém vai buscar respaldo bíblico. Ninguém. Em nenhum segmento da nossa sociedade. E eu gostaria de saber por que agora muitos estão achando que o que está escrito, não presta, ou está antiquado, ou fere novos conceitos dessa tal sociedade na qual nós vivemos. Porque é assim que é encarado quando nós vamos falar a respeito das coisas de Deus, a respeito do que a Bíblia fala sobre determinados assuntos, as pessoas encaram dessa maneira. Já vem você com Bíblia? É verdade? Considerando antiquado a contextualização bíblica, considerando ultrapassado o que ali está escrito, e que não serve para a atual conjuntura, para as questões atuais que estão ou que estamos vivendo em nossa sociedade. E antes que respondam a essa questão que a gente coloca aí, nós temos que identificar que existe o Antigo Testamento, que eram as regras para o povo judeu, e nós seguimos o Novo Testamento, após a graça, a salvação, ter sido enviada para todo homem e mulher da terra através de Jesus. Nós seguimos as regras estabelecidas pelo Novo Testamento. E existem as regras antigas do Antigo Testamento. Agora vamos pensar um pouquinho. Nós vamos, então, retirar todas as regras de conduta estabelecidas no Antigo Testamento para nos pautarmos só nas regras que estão no Novo Testamento? Sim ou não? Isso. Claro que não. Coragem. Isso. Não. Porque nós não podemos retirar essas regras, porque nós temos que nos pautar em todas elas. Imaginem a bagunça que o mundo se tornaria se nós tirássemos todas essas regras contidas no contexto da Bíblia com relação à questão da organização mundial. Não é verdade? Mas as pessoas, ou os nossos governantes, não se pautam por essas questões. A nossa sociedade vai de mal a pior. Por que retirar algumas que não nos agradam? Porque há quem faça isso, não é verdade? Há quem retira algumas que não agradam e daí cria heresias e surgem as crenças falsas e surgem as mais diversas situações com as quais nós convivemos. Queridos, no contexto que nós acabamos de ler, traz a resposta àquela primeira pergunta. Por que o amor de muitos esfriará? Por se multiplicar a iniquidade. Palavra linda. Amém? Particularidade do que ou de quem é iníquo, que se opõe à equidade. O que é equidade, pastor? Ficou na mesma. Complicou mais ainda.
Equidade quer dizer uma situação de vida equilibrada. Tá? Uma pessoa que tem uma equidade, ela tem um equilíbrio nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas emoções, nas suas decisões, ou seja, é uma pessoa equilibrada. Tá? Uma pessoa desequilibrada, tá? É uma pessoa que está mergulhada no marasmo da iniquidade. Tá? Iniquidade também pode ser entendido como ato ou comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, à igualdade, etc. Respondeu agora? Entendeu? Isso é iniquidade. Tudo que se opõe, que se coloca uma posição contrária à moral, à religião, à justiça, à igualdade, etc. Ok? Comportamento ou ação perversa e maldosa, também é iniquidade. Comportamento ou ação perversa e maldosa, tá? O que é o iníquo? Uma pessoa iníqua é uma pessoa que tem um comportamento, né, perverso e maldoso, tá? E nós estamos vendo muito isso por aí, é verdade? Estão banalizando uma série de coisas. E o alerta importante é o seguinte, que nessa pequena passagem bíblica que nós acabamos de ler, está registrando um alerta muito importante para os dias de hoje. Note, os falsos profetas que pregam um evangelho diferente da salvação, conduzindo um grande número de pessoas por falsas palavras, ok? E falsos evangelhos. A Bíblia fala de salvação, prosperidade, servidão a Deus e deveres. Não é isso que a Bíblia fala? E nós temos que nos pautar por isso. Amém? Glória a Jesus. Não apenas de prosperidade, nem um falso compromisso com Deus. Precisamos ter um compromisso sério com Deus, verdadeiro, permanente, eficaz, não um compromisso flutuante. O nosso compromisso precisa ser sério, firme com Deus, ok? Precisa. Não pode ser uma coisa qualquer, levada de qualquer maneira, tá? Se somos de Deus, somos de Deus. Não dá para misturar outros deuses ou outros sentimentos. Não é verdade? Muitas pessoas misturam Deus com outros deuses e não conseguem separar. Ou servem a Deus ou servem a Baal. Ou servem a Deus ou servem a Mamon. É verdade? Deus do dinheiro, mas tem gente que serve a Deus, mas serve também ao dinheiro. Não consegue, né, se desprender, enfim, é uma coisa tremenda. E acaba tornando isso como sendo o seu segundo Deus. Não é assim. Amém? A Bíblia nos orienta que nós temos que crer na providência de Deus. Deus provê. Amém? Deus provê para a nossa vida todas as coisas. Nós precisamos acreditar nisso veementemente. Tá? E nos comprometer com o reino dos céus, entendendo que Deus proverá sobre a nossa vida todas as nossas necessidades. Claro que nós temos que fazer a nossa parte, mas não trocar Deus por nada. Amém, irmão? Substituir o nosso Deus? Nunca. Não podemos ver de forma nenhuma. Amém? Então, essa é uma questão a ser meditada. O amor vai se esfriando. De que forma? O amor de muitos se esfriará. Como está a pergunta inicial. Como está o mundo hoje? É uma outra pergunta. Nossa cidade, como está? Quanto vale uma vida hoje? Quase nada. Temos mães abandonando filhos, é verdade? Jogando na lata do lixo. Terrível. Tremendo isso. Nações inteiras morrendo de fome, como exemplo a África, o norte do Brasil. Então as coisas estão tremendo. Isso é um simbolismo e um significado de que o amor está se esfriando. E por que o amor está se esfriando? Por aí. Mas é porque a iniquidade está aumentando. Ou seja, o comportamento ruim, o comportamento maldoso, as ações, estão se multiplicando. Nós falamos agora, nós identificamos o que é iniquidade. Então, por conta disso, que está aumentando nas vidas e nos corações das pessoas, o amor está se esfriando gradativamente. Nós estamos observando isso. E quando Jesus, nesse contexto, fala a respeito, ele está falando disso. Ele está falando exatamente disso. Quando nós lemos lá no começo, glória a Jesus, pessoas dirão falsos mestres, falsos profetas,
É verdade? Estarão aí agindo dessa forma e complementa dizendo que por se multiplicar a iniquidade, versículo 12, o amor de muitos esfriará. Não é verdade? Aleluia, está falando justamente a respeito disso. A multiplicação da iniquidade vai provocar isso, vai provocar o esfriamento do amor. E a ação do esfriamento do amor é essa aí que se dá em todos os lugares, tá? As pessoas que não dão valor à vida, pessoas que não dão valor a nada, pessoas se maltratando umas às outras. E isso não é legal. E isso é uma demonstração de que o amor está esfriando. Tá? Muito bem, queridos. Conselhos práticos para mim, para você, para a nossa vida. Tá? Porque nessa pequena mensagem que nós estamos lendo aí, nessa pequena passagem que nós acabamos de ler, dá para a gente ver como está o mundo hoje. Dá para a gente identificar, isso aí serve por dias atuais. Serve ou não serve? É uma pura verdade. Jesus falou, ensinando e falando profeticamente, surgirão falsos profetas, ok? Que enganarão a muitos. Em outro contexto diz que, se possível, enganarão até os escolhidos. E como ter escolhido mergulhando nesse barato aí? Só surge um modismo aí de uma coisa ou outra, lá vai ninguém atrás. É terrível isso. E isso está contaminando a muita gente. E muitas vezes a pessoa tem uma chamada maravilhosa para exercer um ministério excepcional e fazer uma grande obra que vai corroborar para a sua vida secular e para a sua vida celestial, em termos de galardão, em termos diversos do que a Bíblia promete para nós. Se nós quisermos cumprir a vontade de Deus na nossa vida aqui cotidiana, nós vamos receber galardões no céu. Aleluia, na glória do Senhor. Nós vamos ocupar lugares de destaque na presença do Todo-Poderoso. Isso é bacana. É isso que nós temos que procurar compreender e procurar viver. E trazer isso para a nossa vida diária, para a nossa vida cristã, para a nossa vida como servos do Senhor. Ok? Então, se nesse pequeno contexto nós estamos podendo enxergar e vendo o mundo, e ver o mundo como o mundo está hoje, essas coisas todas acontecendo e se cumprindo a palavra de Deus, nesse pequeno contexto, imagine o resto da Bíblia. Conselho prático: leiam mais as Sagradas Escrituras. Meditem mais. Procurem e acharão muitas respostas para as coisas que estão acontecendo hoje no mundo que nós estamos vivendo. A Bíblia tem resposta para todos os fatos, inclusive para os fatos que estão acontecendo hoje no Brasil. A Bíblia tem resposta. E nós temos que nos pautar pela Bíblia, não fora dela. Amém? Qualquer interferência, qualquer coisa que a gente diga fora extra-bíblico, nós estamos pecando, cometendo um erro grosseiro, como evangélicos que somos, como servos que somos, porque nós temos que entender que a palavra de Deus precisa e deve se cumprir. Amém? Como eu vou me posicionar contrário a fatos que estão acontecendo no planeta e no nosso país, e combater determinados fatos, entrar numa linha de conduta de combate? E se eu fizer isso, eu sou um cristão errado, porque eu estou combatendo o cumprimento da própria palavra de Deus. Eu não posso fazer. Amém? Nós temos que ter a nítida compreensão para entender que tudo isso são cumprimento das Sagradas Escrituras. Amém? E por que isso tudo está acontecendo? Porque a iniquidade está aumentando a cada dia. O amor está se esfriando. Ok? O amor é um sentimento qualquer. Estão colocando o amor como sendo um sentimentozinho correto. Deixar o seu amor esfriar de forma nenhuma. Você não deve deixar, o seu amor esfriar. Porque se o seu amor esfriar, vai ser muito triste. Nós temos que manter a chama acesa. Como é que se faz isso? Como é que se faz isso? Como é que se mantém a chama acesa? Como é que mantém-se o amor dentro do nosso coração? Até porque é um mandamento do Senhor para nós, não é verdade? Qual é o mandamento que Jesus deixou como ensinamento? Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Foi isso que Jesus deixou? Foi? Jesus deixou só 2 mandamentos, assim, não foi? Como a ti mesmo. Os 2 mandamentos. São 2 mandamentos, ok? O segundo,
na verdade, ele ensina assim, olha, o primeiro mandamento que eu vos dou é esse, amar o teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante ao primeiro, amar o teu próximo como a ti mesmo. É assim que está escrito, ok? É assim que está escrito. Então, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente deixa isso esfriar, a gente não cumpre os mandamentos de Jesus. Não conseguimos cumprir. Aí abre-se uma brecha enorme para que você possa enganar até o teu irmão que está contigo no caminho, usar de engano, tá? Abre uma porta, um precedente para você adulterar. Abre uma porta, um precedente para você cobiçar a mulher do seu próximo. E vice-versa, o homem do seu próximo também. Né? Porque não é só homem que cobiça, a mulher cobiça também. É verdade? Então abre-se uma vertente para isso. Quando o amor se esfriou, quando não se cumpre esse mandamento, essas coisas podem acontecer. Porque quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você adultera? Não. Você rouba? Não. Você furta? Você cobiça? Nenhuma dessas coisas. Amém? Então você consegue cumprir os mandamentos se você consegue manter o seu amor a Deus sobre todas as coisas. E se você consegue amar a Deus sobre todas as coisas, exercitando diariamente isso, você vai conseguir amar o seu próximo como a si mesmo. Amém? Então o seu amor não vai se esfriar. Amém? Porque a iniquidade não vai chegar perto de você. Amém? Você não terá um sentimento iníquo. Como assim, pastor? Você não terá um sentimento iníquo. O que é um sentimento iníquo? O sentimento iníquo, tá? Aleluia, é aquele que tem um comportamento e uma ação perversa e maldosa. Crente pode ter comportamento maldoso, ação perversa? Pode? Não! Não! Então, se não tem isso na sua vida, você não é um iníquo. Aleluia. Mas se você é perverso, se você tem uma ação maldosa, querida, você é iníquo. É mesmo isso, tá? Infelizmente, no meio do povo evangelho existe muitos iníquos e iníquas. Infelizmente, pessoas com ações perversas e maldosas no nosso meio, convivendo conosco, como tem por aí afora. Amém? Eu não estou dizendo que aqui na igreja tem, entendam bem isso. Tá? Eu estou falando no meio evangélico. Amém? Glória a Deus, até porque nós aqui somos um pequeno número. E nós louvamos a Deus por sermos assim, porque nós podemos identificar-nos uns aos outros. Tá? E nos ajudar mutuamente uns aos outros para que o amor do Senhor permaneça em nós. Para que a iniquidade não entre por essas portas, para que a iniquidade não prevaleça sobre essa porta. Amém? Nós continuamos a pregoar o Evangelho do Senhor. Nós prosseguimos em levar a mensagem do Evangelho adiante. É isso que nós temos que fazer. Tá? Falar e falar acerca das coisas do reino, para que o amor aumente cada vez mais, para que isso se multiplique na vida das pessoas e assim a iniquidade não prevaleça sobre as pessoas. Amém? Nós podemos evitar que o mal maior tome conta da nossa sociedade. Evitar que a sociedade vá de mal a pior? Não. Porque está escrito que isso iria acontecer. Amém? Não podemos lutar contra isso. Contra fatos não há argumento. Nós não podemos lutar contra isso. Vai acontecer, pastor? Vai. O amor de muitos vai se esfriar? Vai. A iniquidade vai aumentar? Vai. Jesus falou que vai. Como é que eu vou dizer que não vai? Como é que a igreja vai trabalhar contra isso? Não, a igreja tem que trabalhar dentro da seguinte ordem: trazer para cá o maior número de pessoas possível, para evitar que elas se tornem pessoas iníquas. Amém? Para evitar que elas se tornem pessoas maldosas, tá? Fazendo com que elas tenham amor no coração, amor pelas pessoas, amor pela obra do Senhor. Amém? E isso tem que imperar dentro da nossa vida. Nós temos que trabalhar nessa corrente. Amém? Mas não lutar contra o cumprimento dessa Sagrada Escritura. Irmãos, a Bíblia tem que se cumprir. E vai se cumprir. Tá? Qual é o final aí que nós lemos no versículo 13? Qual foi o final que nós lemos no versículo 13? Qual foi o final que nós lemos no versículo 13?
aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Firme em quê? Firme na palavra, firme no amor, firme em Deus, firme na presença, firme no compromisso com o céu, firme na obra do reino. Aquele que perseverar firme nessas coisas até o fim será salvo. Amém? Salvo de quê? Salvo de não cair no mundo de iniquidade, salvo de não se tornar um iníquo, salvo de não se tornar uma pessoa longe, distante do amor de Deus. Amém? Salvo. Glória a Jesus. Então que nós possamos perseverar, compreender essas verdades e dentro desse pequeno contexto, que nós possamos tomar como lição para a nossa vida e seguirmos em frente. Vamos seguir em frente, vamos compreender o que está acontecendo na nossa sociedade, que é nada mais, nada menos que o cumprimento das Sagradas Escrituras. Amém? Glória a Jesus. E vamos conviver com essas coisas bem para a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações, que nós temos em mente isso constantemente. Aplaudam ao Senhor, porque Ele é bom.